Hoje nós vamos estudar Ruth capítulo 3, os lugares onde as bênçãos aconteceram. Então nós temos 3 lugares onde as bênçãos aconteceram. E são lugares físicos mesmo, tá bom? São lugares físicos que acabaram por se tornar lugares também espirituais, com simbolismo maior do que aquele lugar. Então, os 3 lugares onde as bênçãos aconteceram, tanto na vida de Ruth, de Boaz e de Noemi também. Então, os 3 lugares são esses. O primeiro é na eira. O segundo lugar é no Monte de Cereais. E o terceiro lugar é aos pés do resgatador. São 3 lugares onde aconteceram a bênção. Na eira, no Monte de Cereais e também aos pés do resgatador. É um capítulo muito curioso. É um capítulo engraçado. E às vezes parece que ele vai beirando ao obsceno, mas não tem nada de obscenidade, pode ficar tranquilo. Porque a nossa mente já é tão poluída com certas coisas que a gente pensa que está alguma coisa acontecendo aqui de errado, mas não está. Então vamos ver os lugares onde as bênçãos aconteceram. O primeiro lugar que eu falei, qual foi? Na eira. A eira é terreiro, tá bom? Não tem os terreiros de café? Um cimentado, um espaço grande onde se espalha o café para secar. Então eles tinham também a eira. Eles tinham um lagar que era para uvas. Eles deixavam uvas, ele já era um formato arredondado, tipo tanque. Porque lá eles iam amassar aquelas uvas. Mas para cevada e trigo, que eram espigas secas, né? Eles espalhavam assim num terreiro. Eles espalhavam num chão batido, duro. E eles iam socar aqui. Eles iam bater. Feijão faz isso também. Uma vez nós fizemos na quadra de Peniel, quadra de cimento, nós fizemos. E eles faziam isso com cevada, que eles pegam aqueles feixes que eles recolheram, desamarram e vão soltando e espalhando. E coloca as mulheres para ficar batendo. Alguns faziam com boi. Eles soltavam o boi lá para ficar andando. O boi tinha um problema que os pagãos não gostavam. Qual o problema? Os bocados que ele ia pegando, né? Ele ia amassando, porque o bicho é pesado. Ele ia amassando, só que ele ia pegando os bocados. Os pagãos, eles colocavam uma focinheira. E o bicho ia olhando aquilo lá com uma vontade de comer, mas não podia. Deus proibiu. O povo de Deus, o povo de Israel não é assim não. Coloca o boi lá e deixa. Mas ele come demais. Não tem problema, Deus vai te dar mais. Era trabalho também por fé. Falando dos obreiros, aqueles que trabalham, se afadigando no trabalho da palavra de Deus, eles devem também receber. Porque é como um boi, né? Está trabalhando, então deixa a boca livre para que ele coma também de alguns punhados daquilo. E estava lá naquele terreiro chamado aqui de eira, e ali pode surgir uma proposta de casamento. Tô dando a receita, né? Para você, seus filhos, os amigos, vai no terreiro, mas escolhe o terreiro certo. Ali naquela eira poderia ter uma proposta de casamento. E como vocês já estão bem craques no livro de Ruth e a questão cultural, então aqueles que não têm participado de todos os estudos,
procurem assistir aí as mensagens no YouTube para você se inteirar desse assunto. Versículo 1, Ruth 3, 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? A Noemi já começou a ficar bem animadinha, né? Em empurrar a Ruth para esse que poderia ser o Goel. Já vou falar o que é o Goel, mas aqueles que já pegaram estudo pela manhã já sabem o que é o Goel. E Noemi estava muito esperançosa em Boaz. Ele era um parente resgatador. Esse é o sentido da palavra hebraica Goel. Não é apenas um parente, mas é um parente resgatador. Um parente achegado. Tinha um probleminha aí, ele não era o mais achegado. Mas é bom tentar. Eu falei para você, Ruth, eu vou arrumar para você um lar, para que você seja feliz. E claro, para que seja também redimida as minhas propriedades. O meu marido seja redimido das propriedades que ele tinha e agora não tem mais. Versículo 2. Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Então é o trabalho de 7 semanas, 49, 50 dias, eles ficavam nesse trabalho de colheita, de entrega dessa colheita na eira, no terreiro, e amassar também, debulhar, padejar. Padejar é porque a massa fica tudo uma sujeira junto com o trigo, né? Então eles vêm com a pá, eles colocam na peneira, no lugar assim, eles jogam para o alto. E aí vão separando a palha do trigo. E lá eles iam limpar, ou seja, eles iam fazer esse trabalho que eu estou falando para vocês. Então, lá eles vão se reunir. E sempre nesses trabalhos, tanto tosquia de ovelhas, quanto debulhar o trigo, é um tempo de muita festa, muita alegria, muita gente. É um trabalho comunitário, um ajuda o outro. E a Ruth, ou melhor, a Noemi, ela já conhece como funciona. E ela está falando para Ruth, não é só ir lá e pegar, rebuscar, mas uma boa oportunidade é estar no meio deles e, quem sabe, Ruth, quem sabe, se aproximando ali de Boaz, o Boaz, ele pensa em você além de uma parente minha, mas ele pensa em você como a sua esposa. Porque se você casar com Boaz, resolvemos nossa vida. Então não é errado, não é golpe do baú, tá, gente? Não é errado pensar no futuro. E ela estava pensando no futuro. O futuro de pessoas em Israel era se casando. Sempre foi assim também. Os futuros de aliança com reis sempre era casamento. Casamento sempre foi um ponto de convergência, um auge mesmo para que as coisas melhorem em todos os aspectos. O casamento era assim. E a Noemi, ela vê aqui uma possibilidade. Então, Ruth, fique lá perto das servas, onde eu pedi para você ficar, o Boaz pediu para você ficar. Fica lá com eles, porque o Boaz é um dos nossos parentes. Ele é um Goel em potencial, um parente que pode se tornar um remidor das minhas propriedades, das propriedades do meu marido. E aí você também, Ruth, vai ser abençoada.
Versículo 3. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Bom, eu imagino, juntando aqui as narrativas, né? Eu imagino que quando elas vieram de Moabe, elas vieram com a mochilinha cheia, né? De roupas, né? Nós não sabemos, eu não encontrei isso, se algum irmão ou irmã encontrou isso, né? E talvez tenha fugido da minha mente isso aqui, mas eu não encontrei qual é a estadia delas, onde elas estão. Eu estou imaginando que estão na casa de algum parente, né? Não era incomum as pessoas receberem umas às outras, né? Os parentes. E como ela recebeu uma saudação quando ela chegou. Até ela falou, não me chame de Noemi, que é agradável, né? Ela me chama de quê? Mara, estou amargurada, amarga. Mas talvez algumas amigas lá de longas datas falaram, não fica assim não, Noemi, Deus vai mudar a sua sorte. Vem aqui para nossa casa até se ajeitar as coisas para a sua vida, mora aqui com a gente por um tempo, não sei. Fazia apenas alguns dias que eles estavam lá, uns 50 ou 60 dias que eles chegaram ali, né? Porque a colheita era durante 7 semanas, 50 dias, 49 dias. Agora ela fala então, toma um banho, fica ajeitadinha, faz uma maquiagem bonitinha, né? Unge-te, coloca perfume, os teus melhores vestidos. Isso aqui tem uma importância muito grande, porque o vestido de Noemi até agora não era o vestido de festa, era de luto. As mulheres ficavam por muito tempo de luto, mas agora a Noemi está abrindo as portas, dando a permissão para ela e incentivando. Já não é mais o momento de ficar chorando pelo marido, mas é um momento de buscar um outro marido. Não te des a conhecer ao homem. Eu gostaria de ouvir outras versões do versículo 3. A minha é a Ara, né? A atualizada. Mas não deixe que ele perceba que você está ali. Não, pode ler o versículo todo, por favor. 3. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Obrigado. Tem mais alguma outra versão, Joãozinho? Lava-te, pois unge, veste, não tem assim. Nada tão especial, né? Queria que alguém lesse ou projetasse aqui a Isaías 61, 10. Isaías 61, 10. A Noemi está preparando Ruth para um momento romântico, um momento de atração, um momento de chamar a atenção de Boaz, não apenas pela bondade que ela fez para com Noemi, mas também pela beleza dela. Alguém pode ler? Isaías 61, 10, por favor. É grande o meu prazer no Senhor, a minha alma regozija-se no meu Deus, porque Ele me vestiu com as vestes da salvação e pôs sobre mim o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. A Noemi, ela está incentivando Ruth para se embelezar. É o momento em que ela quer atrair Boaz. Nós, como noiva de Cristo, precisamos estar linda para o Senhor Jesus. Como que você tem se embelezado? Como você tem se adornado para o Senhor?
Temos um momento sim para trabalhar, para colher, mas nós temos que ter esse momento de comunhão e atração para o nosso Senhor. Você tem que gastar um tempo com o seu mestre, com o seu noivo. Eu sei que alguns homens ficam, mas essa palavra aí está muito esquisita. Eu estou falando de Jesus. Estou falando de Jesus. Acostumem-se, vocês homens, nós homens, somos noiva de Cristo. Nós estamos falando de um relacionamento espiritual. E nós precisamos, como noiva de Cristo, nos adornar para Ele. Ou você acha que Ele não vê atrativos em nós? Sim, Ele vê atrativos em nós. Quais são os atrativos que Ele vê em nós? Uma alma piedosa, um coração entregue, uma vida devocional, um esforço para nos santificar, porque nós somos noiva e nós não queremos nos apresentar diante dele de qualquer maneira. O apóstolo Paulo falou que ele cuidava dos crentes como adornando uma noiva para apresentá-la pura, sem mancha, diante do Senhor. Então, a Ruth deveria se apresentar agora com vestes de justiça diante de Boaz, reconhecendo que ele merece o melhor. Ela vai ser beneficiada, Noemi vai ser beneficiada, talvez, mas ela vai ter uma participação nisso. Ela não vai se apresentar como uma mulher desmancelada. Noemi, ela já dominava o assunto de atrair, e ela está incentivando Ruth. Pense nisso. O Senhor quer o melhor de você. Apresente-se diante dele com roupas de santidade. A palavra de Deus, se fizer um estudo rápido sobre vestes, roupas, você vai encontrar facilmente que vestes corresponde a caráter, a justiça. Você tira a roupa suja, coloca as vestes limpas. As nossas obras próprias são como vestes de imundícia, trapos de imundícia. Mas o Senhor, Ele nos reveste. Revestir é colocar outra roupa, vestir. Ele nos reveste de sua santidade. O nosso Pai está revestido de majestade. Você vai encontrar na Bíblia muitas referências sobre vestes, vestimentas, roupas. Na eira pode surgir o sucesso de Noemi. Naquela eira pode estar o sucesso de Noemi. Eu falei Noemi mesmo, tá? Não é Ruth, Noemi. Porque quem precisa do resgate é a Noemi, é a mais velha, é a sogra. E através daquela jovem Ruth, pode ser que ali, naquele terreiro, naquela eira, esteja o sucesso para o futuro dela. Versículo 4. A Noemi, né, dando a fórmula como atrair o Boaz, né? Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Bom, onde que nós estamos? Nós estamos num lugar amplo, um terreiro, uma eira, onde eles espalhavam as espigas de trigo, de cevada, e os funcionários estavam ali ainda. Uma fogueirinha aqui, outra ali, eles passavam a noite. É um trabalho intenso. É colheita, é debulha, eles estão ali trabalhando. E eles vão até tarde. E eles vão também beber seu vinho, fazer sua festa, contar seus causos. Então é um povo festeiro, um povo contente, alegre, faz tudo junto. E a Noemi sempre por trás, né? Sempre falando como fazer.
você, quando ele repousar, porque ele não vai para casa, ele vai dormir ali mesmo. É uma época em que eles podem dormir ao relento, ao ar livre, né? Então ele vai encostar em algum monte ali, vai pegar a capa dele e vai descansar, vai dormir. Então o que você faz? Você nota bem onde ele vai dormir. Daí você vai chegar lá de mansinho e vai descobrir os pés dele. E aí você vai deitar aos pés dele. E aí, em algum momento, ele vai acordar, né? E ele vai ver a mulher lá. Aí ele vai dizer para você o que é para fazer. Então a Noemi conhece tudo da cultura. Tudo. E ela está mostrando como que funciona, os macetes. Como funciona para a Noemi atrair o Boaz. Ela não foi lá dormir para fazer sexo com ele, tá? Não pense isso. Não era esse o objetivo. Versículo 5. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres farei. Então, sogrinha, fala tudo aí, porque eu não conheço como é que funciona aqui. Com o meu povo é tudo diferente. Fala para mim, eu vou fazer tudo que a senhora mandar, eu vou fazer. Assim nós devemos também estar na nossa vida cristã. Andar em obediência, vai dar certo, irmãos. Vamos fazer da maneira como deve ser feitas as coisas. Viva da maneira como tem que viver. Você vai ver como vai dar certo. Como a gente tem uma habilidade para fazer a vida dar errado, não é? Mas se nós seguirmos os padrões corretos, vai dar certo. Versículo 6. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra havia ordenado. O que ela fez lá? Certamente ela trabalhou, festejou, e quando o Boaz, talvez já tomou lá um tantinho de vinho, né? Comeu, foi deitar, aí ela notou onde ele ia deitar e ela foi até lá. Ela fez tudo quanto a Noemi mandou. Na eira pode surgir esse sucesso. Vamos ler Ezequiel 16:8, por favor. Ezequiel 16:8. Alguém pode ler? Mais tarde, quando passei por ali novamente, você já era moça feita, pronta para o casamento. Eu a envolvi com meu manto, mostrando assim que você passaria a ser a minha esposa. Fiz uma aliança com você, jurei ser seu marido e você se tornou minha. Palavra soberana do Senhor. Deus está falando da nação de Israel. Deus se coloca como aquele que cuidou de Israel, desde mocinha, né? E ele estendeu a capa sobre ela. Quando estendia a capa, isso queria dizer, nesse contexto, você é minha amada, eu te aceito, vamos nos casar. É isso que Israel estava recebendo do Senhor, a proposta desse casamento. E a Noemi, ela está pensando que nesse relacionamento, nesse ato, pode ser que Boaz se decida ali mesmo. E, minha filha, se ele jogar a capa sobre você, você está feita. É a deixa. Aqui na nossa cultura funciona assim, né? Antigamente o homem tirava o paletó, colocava no ombro da moça, né? Frio. E aí o Boaz, ele daria uma bronca em Ruth, né? Diria, você passou dos limites, não é porque eu te ajudei lá, não que, né? Passou dos limites, moça. Não, mas a Noemi estava confiante que alguma coisa ia acontecer. A eira é um lugar onde pode surgir a bênção. Mas, meus irmãos, espiritualmente a eira é um lugar terrível também. É um lugar onde haverá separação. Em Mateus 3:12, vamos ler?
Estou dando algumas outras referências pelo grau de importância, tá? Mateus 3,12. Pode alguém ler, por favor? Ó, já está lá na tela. Desgarra a pá na mão, limpará a sua eira e arrancará o trigo do seu celeiro, mas não queimará a palha com fogo que nunca se apaga. A eira não é um lugar só de bênção. A eira é um lugar de separação. Na eira onde se amassa o trigo, padeja, né? Faz a separação da palha do trigo e eles juntam a palha para queimar. No mundo espiritual é assim também. Deus está com todo mundo na eira, no terreiro, por assim dizer, o mundo. Mas Ele um dia vai fazer a separação. Nós que somos do Senhor somos trigo, mas tem uns que são palha e serão queimados. Nós não podemos nos antecipar. Na hora certa, Deus fará a separação. Mas o João Batista está falando isso, que Deus já tem a pá dele na mão. Ele vai limpar a eira. É o momento de juntar em montões o trigo, mas separar a palha para queimar, para um fogo que jamais se apaga. Isso nos fala a respeito dos nossos parentes, nossos amigos, pessoas que serão separadas de nós por toda a eternidade. Então a eira é um lugar de bênção, mas é um lugar também de separação. Então esse é um lugar de bênção. O outro lugar de bênção, onde bênção acontece, é no Monte de Cereais. Versículo 7, no Monte de Cereais estava as intenções de Noemi. Noemi sabia tudo como funcionava e ela falou para Ruth: olha, lá no monte, normalmente ele vai escolher e vai deitar, cochilar e dormir lá do lado do monte de cereal. Você fica atenta aonde ele vai deitar, é ali que você vai. Versículo 7. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração tanto alegre, entenderam, né, irmãos? Veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés e se deitou. Né? Tem um monte de gente que dorme assim com o cachorrinho, né? Na cama assim. E ela foi, igual um cachorrinho, deitou aos pés dele. Qual era o objetivo? Noemi sabia o objetivo. Era assustar o Boaz no meio da noite. Né? E esse versículo então nos fala de estar bem juntinho a Ele. É assim que nós devemos estar diante do nosso Senhor também. Nós devemos todos os dias, e de mansinho, vamos orar, vamos estar aos pés do nosso Redentor. Boaz era um redentor, um Goel, um parente achegado em potencial. Poderia ser ele, mas a Ruth, não era bom que a Ruth ficasse do outro lado do terreiro, não, pertinho, ela tem grande interesse naquilo. E nós também não temos grande interesse em estarmos juntinhos do Senhor. Precisamos estar aos pés do Senhor. O apóstolo Paulo esteve aos pés de um doutor chamado Gamaliel, que aprendeu muito, mas ele aprendeu muito mais estando aos pés de Jesus. E nós precisamos. Você está aos pés de quem? Boaz representa aqui Jesus. E Noemi e Ruth representam aquelas que vão ser redimidas, como nós fomos redimidos também. Versículo 8. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Então o homem se assustou, né? E está lá, Noemi, a Ruth, né? Ruth aos pés de Boaz. Aqui a Bíblia fala uma mulher, todos nós sabemos quem é essa mulher.
Mas ali nós estamos num tempo que talvez as fogueiras já estão apagando. Está de noite, todo mundo dormindo, um canto no outro, uma ilha muito grande. E lá estava Ruth deitada aos pés de Boaz. O que ele vai fazer? Vai dar um chute, um coice nela? Vai embora daqui? O que ele vai fazer? Versículo 9. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estenda a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Em outras palavras, casa comigo. Você é o meu resgatador. Caiu sobre você essa responsabilidade. Você precisa redimir a tua parente, Noemi, através de mim. Casa comigo, vai, Boaz, casa. Estende a tua capa sobre mim. Então a Noemi parece que deu uma ajeitada boa, né, na situação. E Ruth obedeceu. Eu creio que Ruth, ela foi muito obediente, porque a Ruth sabia como que as moabitas faziam, mas ela não quis fazer do jeito das moabitas, ela quis fazer do jeito das israelitas. E ela obedeceu a Noemi. E aqui tem uma lição muito linda para nós, que nós já vimos em outro estudo, tá bom? Sobre a capa. A palavra de Deus fala da capa. Fala da sombra do Senhor, que Ele nos cobre com a capa dele, nós já vimos. Que Ele nos cobre com a sombra dele. A sombra do Altíssimo descansará, Ele é o nosso refúgio. Jesus queria estender as asas dele sobre o povo, mas o povo não quis. E agora nós temos uma situação de ou tudo ou nada. É um momento em que Ruth pode sair dali dizendo: Boaz, muito obrigado pelo que você fez por mim e pela minha sogra. Nós já temos um pouco de trigo, dá para viver um tempo e nós vamos tomar o nosso rumo. Ou pode parar ali mesmo. O Boaz pode ser o resgatador dela, o marido dela. Versículo 10, é no monte de cereais que está o dilema. Qual é o dilema? Vocês vão ver agora. Versículo 10. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Boaz não é um garotinho, não. Boaz já é um homem mais maduro. E Boaz, ele disse que ela é bendita do Senhor. Mesmo não sendo do povo de Deus, ele está dizendo: você é bendita do Senhor. Porque o que você fez, está fazendo agora, é melhor do que o que você fez antes. O que você fez antes? Você cuidou da sua sogra, Noemi. Mas agora você quer fazer mais do que cuidar dela apenas, ficar na companhia dela. Você quer arrumar um marido que seja o Goel, o resgatador dela. Então o que você está fazendo, Ruth, é muito bom. E olha, você poderia ir atrás de jovens, de outras famílias até, aí deixar Noemi de lado. Mas não, você está buscando um Goel, um parente da Noemi, para você tentar um resgate. O dilema vem agora, versículo 11. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. A fama dessa jovem senhora, né? Ruth, já está se espalhando pela cidade. Quem é Ruth? É uma moabita que deixou seu povo, deixou seus pais, deixou um outro casamento na terra dela para cuidar da sogra dela. Isso diz muito para um judeu.
Então ela já era considerada como mulher virtuosa. E mulher virtuosa, para o povo de Israel, tem um significado muito importante, né? Vocês sabem de Provérbios, né? Sobre a mulher virtuosa. Versículo 12. Ora, é muito verdade que sou resgatador, mas ainda há outro resgatador a mais chegado do que eu. Aqui está o dilema. Então, Ruth, o que você está fazendo é muito bom. Estou com você, eu aceito o seu pedido de casamento, quero me casar com você e quero resgatar as propriedades de Noemi. Mas a gente tem um dilema, tem um probleminha. Um Goel precisa ser o mais achegado possível. E tem um que está na minha frente. Tem um que é, sei lá, primo de primeiro grau, eu sou primo de segundo grau, coisa assim. Irmãos, nós tínhamos um Goel, que era a lei. A lei era mais achegada a nós. Nós éramos legalistas. Nós queríamos agradar a Deus com as nossas próprias forças. Esse era um Goel. Mas nós temos o Goel, que é a graça de Deus, que é mais eficiente. Não adianta ser achegado. Ela tem um Goel, um resgatador, que é mais próximo. Mas e se ele não quiser? Vale mais a pena o outro. Então, nós temos a graça do Senhor como mais eficaz do que as nossas obras. Versículo 14 agora, né? Versículo... Leu 13 primeiro, depois você leu 14. 13 melhor, né? Versículo 13, nós vamos passar para essa última parte. A bênção aos pés do resgatador. Então, a bênção na eira, a bênção no monte de cereais e a bênção aos pés do resgatador. Versículo 13. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Então Boaz, ele estava já em sintonia com esses planos de Noemi. Falei Noemi mesmo, tá? Para que ele fosse o resgatador. Mas ele tinha que esperar. Na lei do povo de Israel, ele tinha que esperar para ver se o outro ia resgatar. E isso não era decidido agora. Agora o melhor que a gente faz é dormir, descansar. Eles não estão tendo ali uma noite romântica de sexo não, tá bom? Ele está falando, vamos esperar, aí de manhãzinha a gente já vai na porta da cidade. E aí a gente já manda um recado, um WhatsApp lá para o outro resgatador para ele aparecer. Mesmo que ele não quisesse, ele tinha que ir lá. Para que o juiz da cidade, ou os anciãos da cidade, os juízes, eles decidissem o que ia acontecer. Então, vamos esperar, Ruth. E aí de manhã a gente resolve essa questão. Versículo 14. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã. Levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio mulher à eira. Aquela mulher, no caso, né? Então, aqui há respeito. Há muito respeito da parte de Boaz, porque agora sim, meus irmãos, tem um termo aqui que aqueles que são já velhos de igreja conhecem esse termo, né? Ela fica deitada e se levanta antes que pudessem conhecer um ao outro, né? Eles não tiveram relação sexual. Um dos termos para relação é conhecer. Versículo 15 agora. Aos pés do resgatador, a provisão. Você tem tudo o que você precisa aos pés de Jesus. Por isso você precisa estar aos pés de Jesus. Versículo 15. Disse mais, dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou e ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então
entrou ela na cidade. Olha, a mulher era forte ou ela pediu um carregador, porque são 40 quilos. 40 quilos que ela tinha que carregar. Então ele encheu aquela capa ali de 6 medidas de cevada. Se eu não errei aí, são pelo menos 40 quilos. Versículo 36. Em chegando à casa de sua sogra, Noemi, né? Esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Aqui vem o momento da recompensa de Noemi, de confiar no Senhor, de orientar Ruth, e agora a Ruth conta que foi um sucesso. Não está tudo resolvido não, minha sogra, mas foi um sucesso, porque ele tem a intenção. Versículo 17. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu, e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então ele está pensando em Ruth e ele está pensando em Noemi. Ele tem realmente boas intenções. Não pense assim que é muito fácil ser um Goel, um resgatador. Precisa ter algumas coisas. Tem que ser parente achegado, tem que ter recursos para comprar as propriedades e tem que desejar fazer isso. Então ele está dando um passo muito importante na vida dele. Versículo 18. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Noemi sabia das coisas, né? Ela sabia, não, ele está dando todos os sinais de um homem que está realmente interessado. Interessado não apenas em se casar com você, mas interessado em redimir as propriedades de Elimelec. Então nós aprendemos muito com isso. E esperar não é fácil, irmãos. Quando nós temos situações como Noemi tinha, não é fácil. Eu queria ler com os irmãos Salmo 37, versículo 7. Alguns conhecem bem já, né? Alguém pode ler, por favor? Salmo 37, versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça quando outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam o mal. Tenha paciência. Foi o que a Noemi falou para Ruth: espera, minha filha. Convido também os irmãos para esperarem no Senhor. Tem bênção na eira, tem bênção nos montes de trigo, no monte de trigo, e tem bênçãos aos pés do resgatador. Mas é necessário também que você espere. Espere, porque o Senhor vai abençoar sua vida. Deus abençoe os irmãos. Nosso Deus, agradecemos porque não é apenas uma história de amor que se desenrola aqui, mas também é uma história de responsabilidade, compromisso, dedicação e uma história de entrega total da Ruth por Noemi. Nós agradecemos a Deus porque isso nos faz pensar em alguns assuntos da nossa vida, que talvez estamos um pouquinho relapsos, um pouquinho relaxados. Nós precisávamos dedicar mais. Nós pedimos a Deus que nos coloque aos pés do Redentor, para nós aprendermos do Senhor o que o Senhor quer que façamos. Que tenhamos, ó Pai, a paciência de esperar no Senhor e saber que a nossa vida terá recompensa, o nosso trabalho terá recompensa, se confiarmos em Ti. Obrigado por essa história que ainda segue, mas agradecemos pelo que temos aprendido até agora.
Em nome de Jesus que oramos. Amém.